Pergunta de Harley Charles, de Amparo, São Paulo. Certo. Pergunta: gostaria que houvesse uma explanação sobre as crises de pânico e crises de ansiedade. Essa pergunta, inclusive, ou semelhante, não deve ter muitos meses apareceu, né? Se aqui passou, é porque houve uma seleção de acordo com o interesse coletivo. Tem isso, chegam as perguntas de vocês pela internet, nós priorizamos as perguntas que chegam pela internet e eles fazem uma seleção. De fato, priorizamos mesmo. Dificilmente vai, a não ser que não chegue nenhuma pergunta aí, pegam perguntas da plateia aqui. E esse assunto, porque é o assunto dos nossos dias, né? Pânico, ansiedade. Quem possa dizer sem ansiedade? O que fazer para a gente não ter pânico? Há, inclusive, uma redação, a síndrome de pânico, que não é o pânico propriamente, há claros indícios de ser tendência mediúnica mal aplicada. Alguém fala assim, pois é, esse é o problema, isso o meio espírita também trabalha, é mediunidade. Funções mediúnicas não são um problema. E vocação mediúnica também não é solução mágica. Fala-se também sobre mediunidade como um grande desvio, um grande karma de outras vidas. Sim, muitos. Principalmente pessoas de trabalho coletivo como o meu. Então, provavelmente a gente aprontou muito em outras, sem dúvida. Mas também, pessoas que trabalham com multidão, grandes professores, grandes apresentadores de televisão, grandes médicos. Quantas centenas de pessoas vocês atendem por mês? Salvando vidas. Por que está salvando vidas? Porque andou tirando vidas no passado, né? Todos os grandes profissionais, em qualquer área. E lidando com a coletividade, nós começamos hoje todos a fazer isso também. Graças a Deus, na era da internet, é a hora da voz para todos. Todos têm voz. Felizmente. Não tanto como deveria ser, mas muito mais do que era há poucos decênios. O que nós podemos falar hoje a respeito do pânico e da ansiedade para nos ajudar? O eixo. Já falamos isso em outras ocasiões. Desculpem para os que já ouviram a gente lembrar tópicos essenciais porque nós temos dificuldade de assimilar. Ir para o próprio centro, voltar-se ao próprio eixo, encontrar sintonia com sua essencialidade. Em sânscrito chamava-se Hiranyagarbha, a semente do ouro. Semente, ou ovo de ouro. Semente de ouro. Mas semente e ovo tem um sentido alegórico idêntico, não é? Os dois são algo que está por vir, o germe de algo mais amplo sentido que está por vir. O ouro, quando se trabalha em alquimia, quando se faz o estudo dos símbolos de materiais, representa o self, como Jung fez alusão clara a isso. Por isso que há um fascínio na antiguidade, aí falam os junguianos, não Jung, com joias. As mulheres que gostam mais os seres femininos, não necessariamente mulheres, de representar em joias a beleza. E interessante é que de fora pode parecer fútil, e é fútil se é exagero, mas usar alguns elementos brilhantes, os homens disfarçam isso, num relógio que balancem, não é? Em alguém que tem olho azul e arregala demais, para mostrar que tem olho azul, num carro, estalando de novo. Por que essa preocupação com o que brilha fora? Porque é o que deve brilhar dentro. As joias e o ouro são símbolos, mas eles podem nos iludir. A gente pode começar a buscar o tesouro fora para o que está dentro de nós. Isso, lamentavelmente, banana na feira. Nós nos enganamos o tempo inteiro. Tem uma outra expressão do sânscrito, tá bailando aqui, me perdoem qualquer falha, mas pelo que eu me recorde, Mani Padme. Pronto, joia. Agora, por que veio? Joia no lótus, o centro. A flor de lótus representa o espírito para os indianos. Então, voltar, eu estou rindo porque não veio de mim, por isso que eu ri, viu, gente? Tá, eles coordenando o que deve ser dito. Eu acho divertido. Eu nunca acho normal. Não é para achar normal. Ou então eu vou achar normal porque eu, grande médium, tudo vem assim. É natural comigo. Então começou a ficar degenerado. Começou, no sentido de, pode não degenerar, de ficar imoral, mas começou a perder a sintonia. Hello? Se a gente perdeu a capacidade de se maravilhar, Jung fala sobre a capacidade de assombro, de horror, assombro como horror.
E Eugênia Spazia vem e complementa, e precisamos do maravilhamento, que é correlato. A reação do horror, que é a função do sentimento, é que nos afasta da queda no mal. Onde estava o horror quando vimos acontecerem, lamentavelmente, muito depois de já tudo ter acontecido? Mesmo poucos ficaram informados nos campos de concentração, porque vazou um pouquinho e as pessoas não acreditaram durante a Segunda Guerra e o Holocausto judeu. E cadê o horror de a gente se chocar? Não é a repulsa, o nojo, o asco, é sinal de projeção psicológica. Eugênia diz que isso ela deixa em aberto. Vou um dia trazer algumas chaves. Eu quero ver isso, por favor, mande logo. Não é o momento, ela começou e parou. A diferença entre nojo, asco, de forma prática, algumas chaves conceituais para a gente identificar. Porque a gente pode ter horror, não? A pessoa matou 15 pessoas, é aquela... Né? Essa, natural, qualquer pessoa de bem. Isso não tem nada de santidade ou virtude especial. Isso é a humanidade. De ter repulsa. Olha, não é repulsa. A reação, a gente mistura, não é? A repulsa é que nojo. E por que esse nojo? Por que esse asco? Projeção psicológica. Tem alguma questão da pessoa mal resolvida ali. Mas tem aquilo de que horrível, que horror. Que a pessoa usa também isso sentindo nojo. Não precisamos distinguir. E o maravilhamento? O maravilhamento não tem nada a ver com deslumbramento também. Não é a pessoa ficar eufórica, não é ficar fanática, não é ficar alegre demais. A euforia é um desligamento da realidade. Lembra a pessoa dopada com drogas. Mas nós precisamos nos maravilhar. Então, diante dessa perspectiva de, ao buscarmos o nosso eixo sagrado, voltando, saindo dessa questão, paremos só para pensar isso. Por que as pessoas têm tanto medo e ansiedade? Porque se sentem soltas, sós. Isso que eu falei sobre a minha experiência, trazendo para o assunto para todos. Porque para ele não precisa mais. Não, para todo mundo precisa. E todo mundo precisa exercitar isso. Horror do mal, maravilhamento com o bem. A gente não é grato. Não acorda e não agradece pelo dia. Não pensa. Por exemplo, vejam que surpreendente. Daqui eu não estou vendo, poderia ter. Já houve em vários momentos na história da palestra. Não, alguém pode me informar se há alguma cadeira de rodas aí na entrada? Já soube que há 300 pessoas hoje aqui. Eles contam na porta. Há mais de 300 pessoas. Encarnados tem mais. Desencarnados, perdão. Ato falho. Fico me misturando com os dois lados. Desencarnados tem mais. Mas encarnados, 300. Então, não tem cadeira de rodas. Muletas na entrada. Só num grupinho aqui simples, de 300 pessoas. Alguém pode estar puxando um pouco a perna. Estou com dificuldade de andar, mas está andando. Quem disse que andar no direito constituído? Ai, meu Deus, por que está acontecendo isso com a minha perna? Pode acontecer com a minha perna, com a perna da mãe, do filho. Que eu saiba, em princípio, pode ter alguém que seja, agora tem que ser deficiente visual. Eu acho que deficiente visual sou eu. Se eu fosse cego, eu diria cego. Tudo bem, como dizer negro? Não, é moreninho. Bem, eu peço desculpas aos deficientes que julgarem isso um desrespeito à visão de vocês. Alguém está gordinho? Não, sou obeso. A palavra é obeso. Gordinho é quem está com sobrepeso. Alguém chega assim, você engorda muito. Não pode esconder? Não tem como esconder. Você calvo, careca. Você gosta de careca? Careca. Não, então vocês que são de outra orientação homossexual, eu sou homossexual, certo? Se fosse bissexual, eu diria também. Não sou homossexual. Algumas pessoas tomam sustos, né? Não, o correto é dizer que eu superei isso, sublimei. Ou então casar com a mulher. Eu não poderia casar com a mulher? E não poderia viver com ela? E quantos não se casam? Vamos abrir os olhos para as hipocrisias. E por que eu estou dizendo isso aqui? Nossa, para que falar de espiritualidade? Numa atividade de espiritualidade, fala de homossexualidade. Porque nós somos seres sexuais. Jesus falava de comida. Falava de defecar. Ele disse, a comida entra pela boca e sai para um lugar escuso. Jesus falou de defecar. Qual o problema? Eu estou casado. Não estou fazendo propaganda nenhuma. Mas é importante se dizer para a pessoa, como eu falei, qual é a sua formatura? Você tem uma formação?
Nós vivemos uma sociedade formal. Muita coisa, muita perversidade é feita por as pessoas ocultarem quem são. É claro que temos que nos preservar em muitas situações da maldade, mas temos que nos expor corajosamente quando necessário. Como eu fico feliz ao imaginar, me ouvindo agora, uma adolescente chorando em casa, com a mãe dizendo que ela ou ele é uma aberração diante de Deus, pensando e chegando a tentar suicídio. Os transgêneros, que nascem em corpo trocado. Ah, não, mas Deus não erra. Exatamente, Deus não erra para que a gente corrija. Ele quer que a gente participe. Porque se a pessoa disser, mas olha, a vontade de Deus, você nasceu mulher, tem que nascer mulher. Então tá certo. Se é a vontade de Deus, não vá ao médico não, porque ciência não foi Deus quem fez, entenderam? Remédio não, não trate os dentes. Fica com dor. Não é natural usar analgésico. É argumento pobre do mesmo nível. Do mesmo nível. Então, por que a gente tem pânico, voltando ao assunto? A gente faz esses parênteses, esses assuntos, tem que voltar, não é? Tão antipático eu voltar. Eu, particularmente, acho chato voltar a esse assunto. Falo isso desde 94. Porque ninguém falava. Ainda hoje não se fala. Qual o problema de não se falar sobre isso? É um problema. Então, mandam a mim, dão a ordem a mim, a ordem, né? Eu vejo como ordem. Sugerem que dá para falar de novo? Tá certo, vai. O que eu falo? Então, falo. Muito bem. Se for do bem, se for do plano do bem, eu falo. Se for do plano do mal, pode vir com o gosto que for, se eu conseguir detectar. A gente se confunde, lógico, qualquer pessoa se confunde, mas até onde eu canso. Aqui, observando com cuidado. Por que temos tanto pânico e ansiedade? Porque queremos fazer tudo sozinhos. Porque ficamos paranoicos tanto. Porque nós queremos resolver nossos problemas com as próprias mãos. E se eu não resolvo, quem vai resolver por mim? Cadê a confiança em Deus, nas forças de Deus? Está tudo orquestrado. Façamos tudo o que estiver ao nosso alcance. Depois soltemos, Deus faz o resto. Soltar? Ah, pois é, nós não queremos soltar. Entrega. A experiência da fé é isso. Mas não dizer cruzar os braços e Deus vai fazer por mim. Isso é o que Marx disse com razão, religião como ópio do povo.